Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Bruna e eu sou estudante de psicologia no penúltimo ano da faculdade. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouco da minha rotina de estudante. Logo que eu chego na faculdade, geralmente eu pego um café se eu não tive tempo de tomar antes de sair de casa, e eu tomo durante a aula mesmo. Nesse dia eu cheguei um pouquinho mais cedo, a minha aula começa às 7h40, então deu tempo de eu tomar meu café com calma e escrever o dia ali em cima. A aula desse dia era da matéria de psicopatologia e a professora disponibiliza os slides antes da aula, então eu consigo abrir no iPad e ir escrevendo, fazendo as anotações da aula no próprio arquivo, o que facilita demais, porque eu consigo ir grifando e fica tudo no mesmo lugar. E o aplicativo que eu uso para fazer as minhas anotações em aula no iPad é o GoodNotes 5. Eu falo um pouco disso num vídeo que eu tenho lá no meu Instagram, mas eu quero gravar um vídeo específico aqui pro canal falando só sobre GoodNotes e como que eu utilizo. E nesse dia, a gente estava vendo um pouquinho das resoluções do Conselho Federal de Psicologia a respeito da psicopatologia, avaliação psicológica, a problematização de dar diagnóstico compulsório ou de estar medicando sem necessidade, enfim, a gente foi discutindo um pouco dessas questões nessa aula e eu fui fazendo as minhas anotações no próprio iPad, que eu adoro e facilita demais a minha vida porque eu carrego uma coisa só. Eu mostrei um pouco disso pra vocês no vídeo dos materiais escolares também. Depois que a aula acabou, eu fui embora, e eu fui embora de ônibus. Eu fui pra faculdade de carro porque eu tava um pouco em cima do horário, não daria tempo de eu pegar sem me atrasar, mas eu voltei de ônibus pra casa, e quando eu cheguei em casa eu tomei um café e fiz uma reunião de uma coisa muito importante que eu vou poder contar pra vocês logo logo. Deu tudo certo, eu consegui o que eu queria, e daí depois eu comi, assisti um pouquinho de série e fui fazer uma leitura que eu precisava pra aula de psicofarmacologia. E me conta aqui nos comentários se vocês são o tipo de pessoa que escreve no livro, que grifa o livro, porque eu sou. Mas eu confesso que eu ando com um pouco de dó de escrever nesse livro, e aí eu tô escrevendo em post-it pra colocar, ou então eu tô escrevendo com lapiseira mesmo. Mas eu vou grifando com marca-texto mesmo os livros acadêmicos, né? Os livros que são, assim, de ficção, enfim, outros tipos de livros que eu leio pro hobby e tal, eu tenho dó de grifar e de anotar e tal. Se eu faço alguma coisa, eu faço em post-it. Mas nesses livros que são acadêmicos, que o objetivo é eu aprender o conteúdo, eu me sinto super à vontade pra ir anotando e vou fazendo isso. E esses capítulos que eu tinha pra ler, eles eram bem introdutórios, eram bem a parte de neurofisiologia e tal, pra eu entender o básico de como funcionam os fármacos, né? Então eu tive que ler 2 capítulos, acho que eram umas 70 páginas por aí, óbvio que eu não li tudo naquele momento, mas eu fui lendo e relembrando coisas que eu já tinha visto. Inclusive eu fui monitora de neurofisiologia por 2 anos lá no Rio Grande do Sul, e eu amo essa parte. Então eu fiz um cafezinho ali de chocolate com avelã, uma delícia pra eu ir tomando enquanto eu ia fazendo a leitura. Fui fazendo pesquisas também pra complementar o que eu tava escrevendo ali e pra acessar os materiais que eu tinha de neurofisiologia de quando eu era monitora, que estavam bem detalhados, ilustrados e tal, que eu fazia pro pessoal. Então, ao mesmo tempo que foi um momento de estudo, foi um momento de relaxar, assim, porque é um conteúdo que eu adoro e que eu já sabia bastante, então não tinha que me preocupar muito, mas que eu adorei revisar pra aula. E uma coisa que muita gente tem dúvida é do porquê que a gente aprende essa parte de anatomia, fisiologia e a parte dos medicamentos também, se a gente não receita medicamento, né? Se psicólogo não receita medicamento. Mas a gente precisa entender tudo isso porque quando o paciente vem pra gente, a gente precisa conseguir compreender todos os setores, assim, da vida dele, né? A gente não pode achar que tudo é de campo psicológico, vamos dizer. Então, por exemplo, muitas vezes, sintomas que poderiam ser, sei lá, de depressão, eles também são de, sei lá, hipotireoidismo. E aí, eu preciso saber disso, saber que são sintomas de outras coisas também, pra conseguir encaminhar, pra fazer uma investigação médica e tal, pra descartar outras possibilidades, sabe? A gente precisa ter um conhecimento amplo ali, pra não achar que tudo é de campo psicológico, enfim, fazer intervenções que não é o que o paciente vai estar precisando naquele momento. A questão dos medicamentos também, porque precisa saber, por exemplo, que o antidepressivo demora, sei lá, mais ou menos 6 meses pra começar
começar a fazer efeito. Então, o paciente, se ele chegar pra nós e disser, vou parar de tomar esse remédio porque não tá fazendo efeito e tal, a gente vai conseguir orientar ele a conversar com o médico e explicar também pra ele o mecanismo de funcionamento daquele fármaco. E para outros remédios também, ele pode estar tomando algum medicamento para alguma outra questão que não necessariamente é um psicofármaco, né, para questões psicológicas, pode ser um remédio para outra condição, que pode ter efeitos colaterais que passam como sintomas psicológicos. Então a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir orientar o paciente a conversar com o médico, a buscar revisão desse remédio e tal. Claro que eu tô explicando aqui de forma bem simples, né, gente? A matéria é super complexa, a gente tem muitas horas de aula sobre isso e vários textos para ler, mas isso só para vocês entenderem o porquê da gente estudar isso, né? Que muitas vezes as pessoas acabam ficando em dúvida e pensando por que a gente precisa estudar a parte de medicamentos se a gente não receita medicamentos. E falando da parte de neuro especificamente, eu não sei se vocês sabem, mas existe um campo da psicologia que é a neuropsicologia, e tem outros campos também, como psiconeuroimunoendocrinologia, enfim, que são partes que vão analisando mais sobre um aspecto neurológico do funcionamento psíquico. Então, por exemplo, o neuropsicólogo, ele faz avaliações do funcionamento e das funções neuropsicológicas do indivíduo. Então, isso é super importante da gente estar estudando e entendendo como funciona. Entender, por exemplo, que uma lesão que foi feita, sei lá, num acidente de carro, pode ter como consequência ali alteração das funções psicológicas do indivíduo, enfim. Inclusive, vocês sabiam que dá pra ter uma alteração da personalidade após sofrer algum tipo de acidente com lesão cerebral? Então isso é muito curioso, né, gente?
Depois que eu terminei de ler o que eu precisava, o que eu tinha decidido ler naquele momento, eu fui pra academia. Eu tinha treino de braço e abdômen nesse dia, então gravei um pouquinho aí pra vocês. Eu consegui fazer bastante abdominais, fiquei bem satisfeita. Fiz um pouco de prancha também, que, gente, é o meu terror, sério. Mas eu tenho conseguido manter bem mais tempo do que eu mantinha antes. E depois disso também eu fui correr um pouquinho na esteira, que eu gosto de correr um pouquinho depois que eu treino. E é bem pouquinho mesmo, é tipo, sei lá, 10 minutinhos de corrida. Acho que nesse dia foi até menos, mas que são suficientes pra me deixar muito cansada e pingando de suor. Quando eu cheguei em casa, eu tomei o meu banho e arrumei um pouquinho as coisas que eu tinha pra arrumar, que tinham ficado pendentes do dia. Planejei o resto da minha semana, que eu ainda não tinha feito, e assisti um pouquinho de série. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e me conta o que achou aqui nos comentários. Tchau!